Olá pessoal, estamos começando mais uma aula e hoje vamos estudar números complexos, ok? Esse é o nosso tema e a primeira coisa que a gente tem que estudar para ver como surgiu números complexos é a equação do segundo grau, né? Lembrando que a gente tem toda a equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde lx de zero. E o que vai definir os tipos de raízes dessa equação é o delta, né? É o seu discriminante. Então temos três casos. Caso 1, delta maior que zero, temos duas raízes. Reais e distintas. O 2, delta igual a zero, temos uma raiz real dupla, ok? E delta menor que zero não possui raízes reais. Beleza? Então, pessoal, por exemplo, vamos pegar exemplo x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a zero. O delta é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta é menos 16, que é menor que zero. Então, ele possui uma raiz, ele não possui raízes reais, ok? Ou seja, por que não possui raízes reais? Porque se a gente for continuar escrevendo a solução, fica x igual a menos 2, mais ou menos raiz de menos 16, dividido por 2 vezes 1. Aparece aqui uma raiz de número real negativo. Beleza? Como a gente sempre tem para todo número real x ao quadrado maior que zero, então a gente não tem raiz de número negativo. Só que aí, pessoal, uma pergunta que surge é: será que sempre dá para fugir de números negativos? É uma pergunta que surge naturalmente. Beleza? E durante muito tempo essa aqui é a equação do grau e aí a gente chega na fórmula de Tartaglia-Cardano. Ou Cardano-Tartaglia. Isso aqui é a fórmula de Bhaskara e tem a fórmula de Tartaglia-Cardano, ou Cardano-Tartaglia, que é o seguinte: quando você tem a equação x ao quadrado ao cubo igual a px mais q, uma raiz da raiz vai ser dada por x igual a raiz cúbica de q sobre 2 mais raiz quadrada q ao quadrado sobre 4 menos p ao cubo sobre 27 mais raiz cúbica de q sobre 2 menos raiz quadrada de q sobre 2 menos raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4 menos p ao cubo
sobre 27. Beleza? Tipo, essa é a fórmula para você achar uma das raízes. Aí é o seguinte, pessoal. Um cara chamado Bombelli estudou a seguinte equação: x ao cubo igual a 15x mais 4. Beleza? E ele percebeu que 4 é uma raiz. 4 é raiz. Beleza? Além disso, você vai ter outras duas raízes. Que. Só um momento. Quatro é raiz. E. Além disso, você vai ter que menos 2 mais raiz de 3 e menos 2 menos raiz de 3 também são raízes. Então, olha a equação do terceiro grau com três raízes reais. Só que vamos agora aplicar essa fórmula aqui a essa equação. Quando você aplica, você tem que o P é 15 e Q é 4. Aplicando a fórmula, você vai ter que, sei lá, primeiramente que P sobre 2 ao quadrado menos Q sobre 2 ao quadrado, menos P sobre 3 ao cubo, vai ser igual a menos 121. Então, uma das raízes é dada por x igual a raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121 mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. Beleza? Aí você chega num paradoxo, né? As raízes são reais, porém, na fórmula que resolve essa equação aparece raízes de números negativos. Beleza? Então isso faz com que essa coisa de evitar raízes negativas, como a gente faz na equação de segundo grau, não dá para fazer isso nas equações de terceiro grau. Então o Bombelli ele começou a desenvolver as primeiras regras de manipulação para essas coisas imaginárias, para esses raízes de números negativos, que a gente chama de imaginário impossível. Beleza? Então, essa foi a ideia.
Aí só para continuar, por exemplo, ele achava que isso aqui deveria ser escrito da forma A mais B vezes um número I, onde esse I deveria ser a raiz quadrada de menos um. Beleza? Essa é a ideia dele. Na verdade, ele não definiu o I, né? Ele só trabalha com menos um. Aí, se você levar isso aqui ao cubo e resolver o sistema, você vai ter que, na verdade, isso aqui vai ser 2 mais raiz quadrada de menos um. E isso aqui vai ser 2 menos raiz quadrada de menos um. Ou seja, o x que a gente, na verdade, encontrou é igual a 4. Então, na verdade, os números imaginários mais complexos que vão surgir depois, surge disso e surge de uma necessidade. Ele surge de maneira natural, a partir da equação do terceiro grau. Beleza? Então, essa foi a ideia. Aí, o Rafael Bumbé desenvolveu isso no século XVI. Só que no século XVIII, lá com Leonardo Euler, com o Euler, ele vai introduzir o número I. Só que mesmo assim ele tinha um problema de quando ele resolvia equações, ele só considera raízes reais. Ele chamava essa coisa aqui de impossível. Beleza? Aí, como é que se trabalhava com isso, né? Como é que se definido agora o número complexo? Beleza? O número complexo é definido da forma A mais BI, onde I é tal que I ao quadrado é menos 1. Aí com isso a gente consegue fazer algumas manipulações. Essa parte aqui é a parte real e essa parte aqui é a parte imaginária. Parte real e parte imaginária. Beleza? Então, com isso a gente consegue fazer aritmética, né? Ou operações básicas. Beleza? Que é o quê? Que é soma. A mais BI mais C mais DI. Você consegue fazer como sendo A mais C mais B mais D vezes I. Subtração. A mais BI menos C mais DI é A menos C e mais B menos D vezes I. Beleza? Multiplicação. É como multiplicar polinômios. Beleza? Que é AC mais A vezes D vezes I mais B vezes C vezes I mais B vezes D I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então fica AC menos BD mais AD mais BC vezes I. E a divisão ela é feita da seguinte forma. Beleza? Que é A mais BI vezes C mais GI. A ideia, pessoal, é você tirar esse DI daqui.
Então, você vai multiplicar ambos tanto numerador quanto denominador, vezes C menos DI. Que vai ser igual a C menos mais BD mais BC menos AD vezes I dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado. Esse número aqui, Z, A mais BI, esse número aqui, Z, com barrinha em cima, A menos BI, é o que chamamos de conjugado. Beleza? Isso aqui é o que chamamos de conjugado do número complexo. Beleza? O número que é definido Z vezes E', raiz quadrada disso, que vai dar, no caso, raiz quadrada de A mais B vezes A menos B, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, é o que chamamos de norma ou modo de Z. Só que aí, pessoal, os matemáticos, eles têm uma preocupação muito grande com o rigor, né? Tipo, ainda é estranho você trabalhar com um número tal que o quadrado dele é menos 1. Então, durante muitos séculos, isso aqui era muito nebuloso. Principalmente por quê? Porque, por exemplo, quando você faz o I como sendo raiz quadrada de menos 1, pois I ao quadrado é igual a menos 1, aquela regra, raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 1, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, não serve. Por quê? O I ao quadrado aqui, isso aqui é a mesma coisa que I ao quadrado, que é menos 1. Beleza? Por um lado, isso aqui é menos 1, só que pelas regras de número real, isso aqui é 1. Então, na verdade, a gente vê que essa regra da radiciação não serve para os números complexos. Então, não dá só para definir como sendo um número estranho que o quadrado dele é menos 1. Beleza? Ele é algo a mais. Beleza? Ele é algo que ele contém os reais, né? Que, por exemplo, se eu faço Z igual a mais BI, se eu faço B igual a 0, então o Z é A. E A perto reais. Então, esse novo conjunto que a gente construiu, né? A partir dos números desse imaginário I, é algo que contém os reais. Beleza? Quem chama esse número de números complexos? Toma o número da forma A mais BI, onde A e B são reais, e I ao quadrado é igual a menos 1. Beleza? Então, vou ficar mais natural para vocês, assim. Isso aqui é um número complexo. Só que essa regra da recessão não vale. Então, precisa de algo que explique,
que deixa pique rigoroso que é o I. Beleza? Então, pessoal, aí o Argand e o Gauss criaram um plano de Argand-Gauss. Beleza? Que basicamente o que ele faz? Ele diz, não, os números complexos, na verdade, eles são o R2 ou o plano real, né? Munido de uma multiplicação diferente. Então, por exemplo, aqui, eu vou chamar aqui o resto dos reais, e aqui o resto dos imaginários, e todo um número Z da forma A mais BI, você associa um ponto aqui, ó, A e um ponto B. Então, todo número complexo, na verdade, ele é um ponto no plano. Beleza? Por exemplo, se Z for igual a 1 mais I, aqui é 1, na verdade, né? Então, tipo, vai ser o ponto 1, 1. Beleza? Então, essa foi a sacada. Aí, somar números complexos significa somar vetor. Beleza? E multiplicar números complexos, na verdade, é definir uma multiplicação no NR2, que vai ser AB vezes CD, vai ser AD, menos BC, AC, mais BD. Então, com isso, você tem de uma forma rigorosa o que é o conjunto dos números complexos. Na verdade, é um R2 munido da soma, como a gente vê, e de uma multiplicação diferente. Beleza? Por exemplo, se A mais BI está aqui, o seu conjugado é a reflexão sobre o eixo real. É aqui. Se aqui é A mais BI, aqui vai ser A mais BI. É a reflexão. Beleza? Então, essa é a forma rigorosa de definir números complexos, que demorou cerca de mais de 200 anos. Beleza? É... Ok. E qual é a importância disso aqui, além de ter uma forma matematicamente mais rigorosa de fazer, definir números complexos? Com o plano de Arde-Gauss, a gente consegue definir a forma polar ou trigonométrica dos números complexos. Beleza? Que é o seguinte, ó. Você tem aqui o real, aqui o imaginário, e tem o número aqui, Z igual a mais BI. Lembrando que aí tem um ângulo θ aqui. Esse ângulo θ formado entre o número complexo, o vetor, no caso, que forma o número complexo, e o eixo X, a gente chama de argumento. Θ é o argumento de Z. Beleza?
E é o seguinte, ó. Quem é cosseno de teta? Cosseno de teta. Vai ser A sobre esse comprimento aqui, ó. O comprimento da origem até o ponto. Só que isso aqui é o quê? Proteína de Pitágoras, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nada mais é do que o módulo de Z. E o seno é B sobre o módulo de Z. Ou seja, o A é módulo de Z vezes cosseno θ e o B é igual a módulo de Z vezes seno θ. Ou seja, o Z, na verdade, vai ser módulo de Z vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Isso aqui eu posso chamar de R, que é o comprimento vetor. Módulo de Z igual a R vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Beleza? Isso aqui é chama de forma polar. Ou trigonométrica dos números complexos. Beleza? E então, a, a forma, o plano de Arcangel nos mune disso aqui, que é a forma trigonométrica. Aí a gente pode usar tudo de trigonometria para trabalhar com números complexos. Fica algo mais robusto. Beleza? Então, vamos agora ver como ficam as operações. Beleza? Operações com números complexos. Na forma polar. Vamos lá. Soma, não tem nada. Vou pegar Z1 é igual a R1 cosseno de θ1 mais de seno δ1. Z2 igual a R2 vezes cosseno de θ2 mais I vezes seno de θ2. Beleza? Se eu fizer Z1 mais Z2, não vai ter nada interessante, vai ficar uma soma comum. R1 cosseno de θ1 mais R2 vezes cosseno de θ2 mais R1 seno de θ1 mais R2 vezes seno de θ2 vezes I. Aí aqui você bota de novo na forma complexa, beleza? Vamos para a multiplicação. Z1 vezes Z2 vai ser o quê? R1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1 vezes R2 vezes cosseno de θ2 mais I vezes seno de θ2. Isso aqui vai ser igual a R1, R2 vezes
cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos seno de θ1 seno de θ2 mais, vou botar tudo isso aqui em parênteses, seno de θ1 cosseno de θ2 mais seno de θ2 cosseno de θ1 vezes I. Isso aqui é menos, né? Tem um menos aqui. Nada mais é do que fórmula do arco duplo, fórmula de soma de arco, cosseno de θ1 mais θ2 mais I vezes seno θ1 mais θ2. Beleza? Ou seja, se eu tenho aqui o plano de diagrama de Gauss e aqui eu tenho um cara θ1, beleza? E eu tenho aqui tipo outro vetor Z2 θ2. A multiplicação dele nada mais é do que multiplicar os módulos, beleza? Vai ficar algo maior ou menor, depende do módulo, se for maior que 1 ou menor que 1. E θ1 mais θ2. É uma rotação. Então, trabalhar com multiplicação de números complexos, na verdade, você está fazendo uma rotação. Esse é o segredo que está por trás dos números complexos. Multiplicar números complexos e fazer uma rotação. De uma maneira geral, pessoal, se eu substituir o R1, fazer ambos iguais, e Z for igual a R cosseno de θ, mais I vezes seno de θ, o Z ao quadrado vai ser R ao quadrado cosseno de 2θ, mais I vezes seno de 2θ. Em particular, generalizando, Z elevado a N é R elevado a N cosseno de nθ mais I seno de nθ. Beleza? Isso aqui a gente chama de fórmula de Moivre. Beleza? Além disso, nós vamos ter radiciação também, números complexos. Nós vamos estudar radiciação. Beleza? Nós, por exemplo, a gente tem Z, é da forma R cosseno de θ, mais I seno de θ. A gente quer contar os W's, tais que, sei lá, F cosseno de alfa, mais IS, e seno de alfa. Beleza? Eu quero estudar a raiz n são, se W é uma raiz n, então W elevado a N igual a Z. Ou seja, W elevado a N, que é igual a S elevado a N, cosseno de N alfa, mais I seno de N alfa, vai ser igual a S a R isso vai implicar o quê? Que S elevado a N cosseno de N alfa mais I vezes seno de N alfa
é igual a R vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Ok? Ou seja, a gente tem que o S elevado a N igual a R. R é positivo, então ele vai ter uma raiz, qualquer raiz enésima. Ou seja, S vai ser igual a raiz enésima de R. E a gente tem que cosseno de N alfa vai ser igual a cosseno de θ. E seno de N alfa vai ser igual a seno de θ. Tem menos raízes, né? Que vão ser da forma seguinte. Ó. Alfa vai ser da forma θ mais 2K vezes π sobre N, onde K varia de 0 a N menos 1. Isso aqui a gente chama de também de fórmula de Moivre. Beleza? Vamos tomar, por exemplo, e é interessante porque isso aqui também tem relação com como a gente está variando de 2K, θ sobre N mais 2K sobre N, então eles formam de fato eles vão formar de fato um polígono regular. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. Eu quero estudar se Z igual a 8. Eu quero estudar agora e quero encontrar todas as raízes cúbicas de Z. Beleza? Ou seja, o Z é da forma 8 mais 0 vezes I. Né? Ou seja, se você botar na forma polar, o argumento dele é 0, porque o 8 está aqui, né? Então o argumento é 0. E o módulo vai ser 8, né? É 8 vezes cosseno de 0 mais I vezes seno de 0, que é um 0. Então, o que você vai ter, por exemplo, aqui, ó, pela forma anterior, a raiz vão ser da forma raiz cúbica de 8, né? Vezes cosseno de 0 mais 2kπ sobre 3 mais I seno de 0 mais 2kπ sobre 3, onde cada K, o K pode ser 0, 1 ou 2. Ou seja, as três vão ser, se o K for 0, o W1 vai ser o quê? Vai ser 2, né? Que é a raiz cúbica de 8. Beleza? Se o K for 1, a segunda raiz vai ser o quê? 2 vezes cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. Né? Isso aqui vai dar 2 vezes menos 1 meio mais I raiz de 3 sobre 2, que vai ter igual a menos 1 mais I raiz de 3. Beleza? E a terceira raiz vai ser 2 vezes cosseno de 4π sobre 3 mais I vezes seno de 4π sobre 3. Tranquilo? Aí que vai dar 2 vezes menos 1 meio menos I raiz de 3 sobre 2, que é menos 1 mais menos I raiz de 3. Menos 1 menos I raiz de 3. Então, quando você olha para números complexos, o 8 tem 3 raízes complexas, né? E a gente vai ver no futuro que isso tem a ver com
teorema fundamental da álgebra, né? Que tem pelo menos todo polinômio tem pelo menos uma raiz complexa, então uma consequência disso é que ele vai ter sempre n raiz complexa. Tinha que contar. E é interessante que se você botar isso aqui no plano, fica o 2, aqui vai ficar o menos 1 mais raiz de 3, e aqui o menos 1 menos raiz de 3. E se você botar no plano complexo isso, vai ficar um triângulo equilátero. Beleza? Aí, além disso, pessoal, a gente vê, na verdade, que o C ele tem a mesma estrutura dos números reais, ele tem inverso, ele tem que é uma unidade, ele só não vai ter raiz quadrada, né? E uma coisa que ele também não é, C, ele não é ordenado. O que é uma ordem, pessoal? Ele não tem buracos, né? A gente diz que ele é completo. Ele não tem nenhum pedaço faltando dele. Isso aqui, o réu também tem, o número réu também tem. Mas o que vai diferenciar o C do R é a noção de ordem. Tipo, C não possui uma ordem de forma que eu possa comparar todos os números. Beleza? Porque, por exemplo, para definir uma ordem, quando você pega um A diferente de zero, ou menos A é maior que zero, ou A é maior que zero. Beleza? E além disso, o A ao quadrado é sempre maior que zero, numa ordem. Beleza? Aí o que acontece? Pega o I, por exemplo. O I ao quadrado tem que ser maior que zero para ter uma ordem nos reais, nos complexos. Só que I ao quadrado é menos 1, é maior que zero. E além disso, a gente tem, por exemplo, que quando a gente pega menos 1 ao quadrado, isso é igual a 1 e é maior que zero. E a gente não pode isso. Porque isso aqui é exclusivo. Eu não posso ter negativo e o menos e o mais de um ponto num conjunto de positivos. Então, por exemplo, eu não posso comparar números complexos. Então, os complexos a gente não formam um corpo. Ele tem uma estrutura que chama de corpo, mas ele não é ordenado. E aí que existe uma questão chamado que diz que só existe um único corpo ordenado e completo, que é o corpo de números reais. E assim a gente vê que você não é ordenado. Então, esse aqui é o resumo de números complexos. E fica à vontade para tirar dúvida nas próximas aulas. Tchau, abraço, pessoal.